aqui. Voltei. Boa noite a todos. Só esse barulhinho vocês vão ficar escutando porque essa cadeira ela tá com qualquer movimento ela fica rangendo. Já tá mais quase na mesma idade que eu. Tá bem velhinha. Espera aí o nosso convidado. É o Josimar Santos. Tá pra gente conversar sobre o Cerrado, entre outras coisas também. O Cerrado mais específico ali a gente vai conversar sobre o de Minas. Eu já fiz até uma live, tá? No papo de biólogo sobre o Cerrado. Peguei as principais características, animais, clima e os estados que ele habita. E se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser conversar até ele entrar aí, pode estar perguntando. Hoje não preparei nenhum enredo, nenhuma pergunta. Vai ser uma conversa bem natural, vai fluir tranquilo. Nas outras eu tinha até preparado, do ano passado principalmente. Tinha preparado um enredo ali de umas 11 perguntas. Mas esse ano decidi fazer diferente, vamos conversar normal assim, bem descontraído o papo. Deixa eu ver aqui. Eita, vai aparecer meu dedo aqui. Deixa eu ver que oração, oi que maravilha. Bom, ele falou que ia entrar 19h30. Daqui uns 4 minutinhos. Ele vai estar entrando aí pra gente dar uma conversa. Bom, enquanto isso, vamos dar uma palhinha aqui do Cerrado, tá? Eu não vou lembrar todos os estados. Bom, ele é o segundo bioma maior do Brasil. Primeiro, deixa eu ver se minha memória tá boa, tá? Primeiro vai ficar o Amazonas, Cerrado, Caatinga, se não me engano fica Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e por último o Pantanal. Lembrando que o Pampa só vai ter no Rio Grande do Sul, ele ocupa uma boa parte, uns 66%. A Caatinga é o nosso exclusivo bioma, não tem em lugar nenhum. Ele é o nosso, pena que é pouco estudado. Temos o Pantanal, que é a maior área alagada do mundo. Também a gente tem uma grande parte no Brasil, pega parte ali o Paraguai, que eles chamam de charco. E bom, a Mata Amazônica, né? Todo mundo conhece aí. Muitos dizem que é o pulmão do nosso Brasil. E a Mata Atlântica, que é o segundo hotspot, junto com o Cerrado, muita biodiversidade. Deixa eu ver aqui, ó. O Josmar já entrou. Olá, boa noite. Aí, ó, ele aí, ó. Boa noite. Demorei, né? Não, tranquilo. Consegui aqui conversar aqui com Então, pessoas. Consegui enrolar elas um pouquinho. eu tive que resolver algumas questões, mas aí eu avisei, né, o ataque. Oi? Acho que não, no microfone. Tá chiando? Vai. Será que no computador eu consigo? Tentei pelo computador. Pelo computador nossa, uma trabalheira. Tem que baixar um programa. Como é que eu vou fazer então se tá chiando? Agora parou. Tá. Vamos lá. O que você estava conversando aí do charco? Falando Não, só do Pantanal ali, né? Que onde tem ele ali, né? Que faz a maior área alagada do planeta. E uma parte ali é que tem o Paraguai, que eles chamam muito de charco. Uhum. Aí você estava falando de hotspot, né? É isso.
Aí, inclusive, estava falando do Cerrado de uma maneira indireta, né? Mesmo que você está citando aí. O que você estava falando aí? Só para eu continuar e para a gente entrar no Cerrado. Uma coisa bem tranquila, eu só falei que ele é o dois hotspots que a gente tem no Brasil, né? A nossa câmera é cancelada. Até o fone entra na hora que você bate nele, ele tá chiando. É, eu vou. Entendi. Melhorou? Ah, Eu vou arrumar a câmera porque eu estou ajeitando as coisas aqui. Mas eu já estou me inteirando. Ok. melhorou agora. É porque ele está encostando no. Então tá. Pode ir falando aí que eu vou acompanhando aí e eu entro no assunto, tá Então, ok? uma novidade aí, né? Falar tá até para você também, né? Essa semana, um dos apoiadores aí do projeto que eu fiz aí, Protocolo Bill, é a Cressol aqui da minha cidade. Ela tá apoiando esse meu projeto aí. Qual que é o seu projeto mesmo? O projeto Protocolo Bill, de conversar Que com eu, outros. mas, com os profissionais, E, pesquisadores e afins. Todo mundo, né, que tem um interesse em divulgar alguma coisa, né? exatamente. Entendi. E aí você teve o que mesmo? Ela tá apoiando esse meu projeto aí, né? Como eu tenho ele, Eu, tenho outro que é o boa noite, Priscilac. Priscila. É, Eu tenho outro que é o Papo de bacana. Biólogo. Eu acho muito merecido, sabia, senhor Barreto? Porque o trabalho que o senhor desenvolve, nos convidando para que possamos falar de nossos trabalhos, é maravilhoso, né? Então, eu falo assim, bem, é muito interessante. Bom, Inclusive, nós vamos, tô até usando o boné dela aqui. daqui a uns dias da Florística do Brasil também, né? Ah, certeza. Aí travou agora. Não vejo a hora, viu? Então, nós vamos Não vejo. falar. Oi? Não estou ouvindo o seu som, não Deu uma pode. estou. O que você fez aí que estava tão bem, estava bem audível, tá? Alô? Opa! O seu fone encheu, parecia que tava numa obra. Porque se eu tirar o fone, a gente vai pegar muito. A gente vai pegar muito. Como fala? Ruído. Eu vou tirar o fone. Às vezes melhora, né? Às vezes melhora. Certo. Calma aí. Eu vou tirar. Melhorou? Agora melhorou. Entendi. Então, nós vamos falar do Cerrado, a introdução ao Cerrado, né? A gente vai entender. Eu vou falar novamente algumas questões. Eu vou arrumar a câmera. Calma aí que eu estou me arrumando meu material aqui. A gente vai falar da introdução do Cerrado, então eu vou falar coisas que já foram abordadas e são constantemente abordadas, porque precisa ser abordado. Porque, querendo ou não, existem situações em que você precisa voltar, você precisa ter um conceito de cerrado, você precisa ter um conceito. Você não pode criar nada, a não ser que você esteja envolvido, né, com muitas coisas. E aí você cria um conceito, né? Não dá para
Não dá para criar um conceito do nada, né? Como aquele negócio espontâneo lá do moço lá que fez lá, né? Ah, bom, tô misturando aí. Mas enfim. Então a gente tem que ter. O que eu gosto de seguir, que eu acho muito interessante, é Walter Ribeiro, né? Eu acho simples, porque é mais fácil de você guardar, né? E faz todo um sentido. E a gente entende que o cerrado ele é complexo, né? Por sua diversificada variação edafoclimática numa escala de espaço muito curta, né? Você está aqui no cerrado, um cerrado raro, depois você vai para um cerradão e você baixa para uma baixa cheia de uma baixa, você já desce um grotão, você já está numa mata ciliar, ou né, nos chamados capões de mata. Então, é muito interessante o Cerrado com essa diversidade de ambientes, né? Sabia que tem caatinga em Minas? Eu tô me lembrando aqui do mapa. Não, Não, você sabe. não. Tem caatinga em Minas. Interessante. Muito, não é? Ah, não, eu no dia que eu, agora você falando, no dia que eu já fiz uma live sobre o Cerrado, eu lembrei que é o único, é um pedacinho, bem pedacinho mesmo, que tem a Caatinga ali em Minas, né? Segundo o mapa que eu vi. Não sei se é tão grande assim. Mas aí você sabe onde é que é? Não, eu vi, pelo que eu entendi ali, meio que por parte do noroeste ali, né? Se não me falha a memória. Agora a cidade, assim, eu não vou saber. Você vai para Montes Claros. Uhum. Claros. Você vai para Mato Verde, lá começa. Hum, interessante. Você vai falar como é que tem Caatinga, né? É uma região. Minas é muito transicional, né? Graças a Deus. Nós temos transição com Caatinga, Caatinga. Nós temos Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, né? Isso aí tá lá no IEF, lá, ó, no IEF de Minas, Instituto Estadual de Floresta. Ah, tá tudo bonitinho, bem pequenininho assim. Ah, tem tanto de porcentagem. Eu acho que é só 2% que é Caatinga, né? E aí, que é que caracteriza um domínio fitogeográfico, no ponto de vista do senhor que é biólogo, né? Fitogeográfico, né, cara? Uhum. Boa pergunta, viu? Boa. Aí a gente vê, no ponto de vista do senhor, e discute, né? Tô. Bom, fito, né, para quem não sabe, vem de planta, né? Então, Hum. e gráfico seria a geografia. Então, acredito, né, no meu entendimento, onde se prevalece mais as fitofisionomias das plantas. O que é uma fitofisionomia? Bom, opa, peraí que eu bati aqui. Calma aí que Relaxa. eu bati aqui. Ah, eu tô procurando. Calma aí. Ó, eu já li isso faz muito tempo, né? Se eu estiver falando errado, seria aquelas classificações, né? Um exemplo, Cerradão, Capoeira, não sei se é, tá? Você vai me corrigir. Tem que, na Mata Atlântica tem bastante, ombrófila mata, ombrófila densa. Agora me Isso. isso. É uma representação de como que a paisagem daquela flora se apresenta, né? Uhum. Seria mais ou menos isso. Em relação
Vamos ver depois esse termo aí, fitogeografia, né? É fitofisionomia. O fitogeografia. Antes, responde uma pergunta aqui que fizeram pra mim. Deixa eu abrir aqui. Quais as principais características da vegetação do Cerrado? Então, aí nós temos que considerar dois aspectos, certo? Hum, Se for um ambiente aberto, são as árvores tortuosas, espaçadas, com presença de suber, retidoma, quer dizer, retidoma, que é aquela casca grossa, que evolutivamente foi desenvolvido para proteger as plantas do fogo. Então elas têm a tendência de ter uma casca mais protegida pelo fogo, porque o fogo é algo natural, era uma coisa natural no cerrado, hoje não é, certo? O senhor sabia disso? bom, o fogo que não é mais natural, isso aí eu não sabia. Ué, porque o povo faz queimada, né? Isso Ah, aí o povo taca fogo à vontade. isso, o povo faz queimada é, clandestina, e aí a planta não tem estrutura para aguentar um fogo tão potente que é o fogo causado pelo ser humano. Mas lá no Cerrado é assim, funciona. Pelo fato de ser muito pedregoso e ser pedregoso e como é que se diz? Atrair os raios, né? Porque imagina, os campos de altitude eles já são altos, né? Então a quantidade de ferro, essas coisas, atrai o raio, concorda? Ou tô errado? Positivo. Então, isso aí eu não li, não. Isso é matemática. Entendeu? Uhum. Ciência. Então, aí, ó, o senhor não avisou que ia ter live aí, ó. Sempre me dá bronca. É. Aí, o que acontece? Então, basicamente, o que caracteriza uma planta do cerrado é por ela ter ela não ter um porte muito alto, né? Vamos falar aí até 8 metros. Vamos colocar 8 metros, um padrão. E retorcido o ramo e, e com essa presença aí desse retidoma, né? E para as plantas herbáceas, elas têm xilopódio. Essa aí eu nunca ouvi falar. Se eu ouvir, eu não tô lembrado. Xilopódio é uma forma de armazenamento energético de planta, né? Ué. Não tem a batata? Batata é um caldo, Seria, né? seria os bulbos, ali os Não, mas tubérculos. batata, o xilopódio é igual é mais ou menos igual se não for a mesma coisa que a mandioca. Porque mandioca, se você Hum. plantar, não nasce daquela forma, né? Então, como ela não nasce daquela forma, não nasce a partir igual a batata, que é um caule, Solano tuberoso, né? Família Solanaceae, família da jabuticaba, da giló, da, né? Então, é um solano. Solano é um dos gêneros mais diversificados, mais diversos em Brasil, né? Tem mais de 200 espécies descritas, fora as novas que ainda não foi. Ô, ô, duas perguntas, né? Eu não lembro, tá?
a maior família que a gente tem hoje no mundo. Você sabe qual que é? Eu sei que as orquídeas estavam entre das cinco maiores, né? Mas a primeira, eu não lembro qual que é. Você tem noção de qual que seja? Olha, a gente olha essas informações, desculpa, a gente olha essas informações é, no, no Mobot, no site do Missouri Botanic Garden. Você está com o computador aberto? Não, ele tá lá do outro lado. Está muito longe? Tá, porque assim, se eu fico muito em cima dele, a luz bate aqui na câmera, aí fica dando aquela luminosidade em cima de mim, fica um negócio esquisito. Eu tô tentando ver um jeito para o único jeito que tem é sair pra fora dele assim. Eu tô até encostado perto da parede aqui. Entendi. O legal é que o senhor vai editar os vídeos, né? E vai, é, vai editar os vídeos, então a parte da nossa conversa aqui, né? O senhor vai filtrar, né? O que é importante ali, o que Ó, tá. Ó, lançando foguinho aí. Quem mandou foguinho? não sei também. Acha. Ó, na verdade, o- as edições que eu faço, eu, eu edito só um pouquinho o começo, né? Que às vezes eu fico meio parado, e o final só ficar muito parado, porque a conversa que fala aqui vai tudo. Entendi. Porque assim, eu tô perguntando porque que às vezes fica a nossa. Eu acho muito legal. Oxe, eu enviei um trem no lugar errado. É porque às vezes eu falo alguma coisa que você pode cortar e atalhar para o povo para não ficar. Você pode colocar duas versões, uma editada e uma não editada. Né? Bom, mas vamos continuar. Você tem que me focar porque eu tenho TDAH, então eu perco muito rápido. Você, Josimar, vamos aqui, Então entendeu? pode deixar. Mas aí você fez duas perguntas. Aí você perguntou do cerrado. Tem Eu a pergunto. vegetação. Você entendeu como é que caracteriza o cerrado na sua versão de fitofisionomia aberta? Hello, I'm okay, and you? Hugs, abraços, né? Em inglês é hugs, hugs. Eu não sei. Faz assim, ó. Quem tá falando Tá lá da valendo. África. Ô, louco. É, por quê? É da África? Ué. Ó, que legal. Um abraço aí pro. Eu não sei de que país é, mas um abraço aí pra toda a África. Já estamos atravessando o continente já. Eu estava pensando, será que você consegue colocar em inglês para o pessoal da área? Que eles falam muito bem inglês, né? Eu vejo lá. Então, mas é porque a gente tem uma parceria, é global, né? Que legal, cara. Outra, eu perguntei da vegetação assim, né? Eu entendi que elas vai ser mais tortuosas, né? Deixa eu. Pode falar. E algumas vai ter até uma cera, né? Eu não sei se aquela cera que evita a perda de água. Eu sei que na Caatinga muitas plantas têm. De espécies adaptadas, né? Porque a cera E, ela protege para não perder a água, né? Porque a água cai lá, ela escorre. E tem todo um papel a cera, né? Que tem muito no Oiti, né? uhum, E aí tem a versão de que tem as versões florestais do Cerrado, né? A versão florestal do Cerrado aí tem o Cerradão e o Cerrado denso, entendeu? ah, surgiu outra pergunta. Vou perguntar, vou cortar você assim para fazer as Pode, perguntas, senão eu acabo esquecendo também. pode, Como
a gente, um exemplo, a gente vai estar na Bahia também vai ter Cerrado, né? E Caatinga, ou até em Minas. Como que a gente vai diferenciar quando a gente está na Caatinga ou no Cerrado? Ah, aqui eu tô na Caatinga, dá para ver essa diferença? Obviamente, né? Quem que vai te falar isso? As espécies que ocorrem. Porque tem planta que ocorre só na Caatinga, tem planta que ocorre só no Cerrado, tem planta que só ocorre. E aí, elas ocorrem só no Cerrado e ocorrem também só numa determinada região. Tem isso também, filho. Né? Desculpa a minha expressão fi, é porque é coisa de mineiro. Né? Não, que tranquilo. Você percebeu que mineirês é outra língua, é outra coisa? Não, o Brasil é engraçado que, lógico, eu não conheço todas os estados, o pessoal falando, que agora os sotaques, né? Mas você percebe bem a diferença, né, de cada sotaque de cada região do Brasil. Isso é muito legal. Não, o sotaque. Minas é quais plantas do Cerrado e quais a da Caatinga. Ótimo. Aqui é Barreto, Maiara, né? É, Maiara. Você fez uma pergunta muito ampla. Você precisa direcionar mais, porque são muitas plantas, né? São do Cerrado e da Caatinga. Mas, geralmente, uma coisa interessante é o quê? As plantas da Caatinga são mais adaptadas a ambientes secos. Então, elas tendem a ter o quê? Acúlios e ou espinhos. Como quem? O grupo que seu irmão estuda, cacto. Falando nisso, eu tô com um cacto na mão. Ué, uma palma. olha, Uma palma interessante. Ué. Aqui tem, velho. Aqui tem opa, tudo em Guatemala. Porque eu agora estou estudando a história da flora aqui, né? Graças a Deus. A gente está tendo apoio de todo mundo. Todo mundo está gostando de apoiar a Floresta do Brasil. que bom. Uai. Ué, o senhor e eu fico muito feliz do senhor compartilhar o seu espaço, o seu momento conosco, para poder promover a gente. E a gente promover tudo de bom. Claro. Que é conhecimento, tudo de graça, tudo de boa qualidade, né? Mas aí, dona Barreto, desculpa o jeito de eu falar. Ó, vai dar Senhora, um 360 aqui. loucura, Não, é que esse meu tripé, ele tá de sacanagem comigo, viu? é, Ele não tá muito legal, não. você não sabe quem que teve aqui querendo quem veio participar da live? Tirinha. Ah, é. Tirinha. Depois eu vou te explicar. Boa noite, Jair É Jairo. HD. Boa noite, Jairo. Tá bom, Jairo. Desculpa, é porque essa coisinha do menino aí do Instagram é pequenininho, né? Eu tenho que usar óculos. Deixa eu ver. Vou pegar meu óculos. Aqui. É, eu não tenho problema de usar marcas. Eu não tenho problema de usar marca, viu, menino? Porque a gente vive na CIA, né? Verdade. Minhas pesquisas são livres, né? Fazendo, né? Uhum. Ou seja, nós estamos tirando do nosso bolso e levando conhecimento da melhor forma para todo mundo, do jeito que a gente puder. E eu tenho tanta coisa para falar, eu acho que essa até 9 horas, né? Mas se tiver agradável, nós ficamos batendo papo até 3 horas da manhã. Não, aí também você me quebra, hein? Então, entendi. É porque eu não durmo, você sabe, né? Amanhã tem que acordar cedo. Então, nossa live vai ter que horas?
Ó, deixa eu ver aqui. Ó, Até hum, umas 20, 30 assim, dá pra gente bater um papo. beleza. Ó, eu acho que Ah, agora vai ah, ficar bom, hein? que folga. Olha, Eu acho que eu descobri o segredo desse teste. Olha lá, ó. tá- Ó, ó o dogão aí, viu? Brabo. Qual é o nome dele? Ou dela? é ele, Pretório. Pretórios. Então pode ir. Pretórios Rex. Ó, Rogério é doutor em Asterace. Não. Aí nós, os doutores entrando, nós, ó. Amigo meu, gente finíssima, um dos grandes ecologistas do país, se brincar do Globo. Mas é o que eu conheço, né? Então eu só ó. posso falar de quem eu conheço, É Rogério Neves, não é? Seu... convidado para participar da live, viu? Nessa ou numa próxima. Aí, ó, tá vendo, seu Rogério? Eu Só também amo cachorro, Dona Maria. Dona Maíra, Maria, eu não achei o óculos. se E quiser, aí, pode falar. é, e aí a gente fala, a gente dá referência de quem a gente conhece, pode falar. Eu quando falo assim, gente, isso aqui, eu estou recomendando, eu não recomendo qualquer pessoa, né? Porque a gente não conhece se a pessoa vai fazer mal para você, se ela não vai cumprir com, né? Porque a gente, por exemplo, tudo é responsabilidade da pessoa, né? Mas eu gosto de recomendar as pessoas para que elas sejam produtivas para o outro, não seja negativo. Mas isso aí é uma coisa que não é do meu controle. A gente tem que fazer o quê? Fazer a interação, fazer. Não, filho, ô, Rogério, você pode vir falar sobre o seu projeto, sobre o que você quiser com o senhor Barreto. É só marcar na agenda, né, senhor Barreto? Positivo. E aí, se você puder colocar a legenda em inglês para os meus amigos lá da Austrália, o. Ai, gente. Eu só lembro do Instagram dele, Biskank. Biskank. Assim, Ele é um admirador muito grande da biodiversidade, ele mostra muita coisa da Austrália, porque a Austrália ela é o centro do universo selvagem, né? Também, tá? Porque aqui também não é brincadeira, não, viu? é, Aqui planta perigosa que eles falam que não pode ter a planta, gente. Como é que você vai erradicar uma planta que está aqui já desde quando Cabral veio, Linneu veio aqui, veio, né? claro. Eu acho tão interessante também, sabe o que é? É você ler o nome de uma planta, lá com o nome do autor e você sabe de onde que é o autor. E você sabe se é um americano, se pode ser um português. Pelo menos você sabe a raça dele, né? Entendeu? Você, você já. Isso eu não esqueci, porque tem. Assim, né? Tem muitas plantas e muitos animais. Claro que a gente não. É impossível a gente guardar nome de todas, né? Porque tem Ué, nome que é fácil, tem nome que nem, da iguana, iguana. Então é fácil, né? Os das plantas que são bem mais complicados. o que Eu não sei se você vai é conhecer, vou falar o nome científico. É complicado? Bougainvillea glabra. Você conhece? Ah, sim, senhor. Eu fui pesquisar Bougainvillea, foi um navegante Francês? francês. Isso. O nome já fala, né? Eu sou francês, foi eu um francês. Entendeu? Por que, que uma nomenclatura. Você entender latim não é uma bobagem. Não. Até por entender latim, você domina tudo. Assim, em termos da literatura. Entendeu? Porque se você aprende latim, você consegue falar tudo que é latino. François,
Americano não, porque não é latim, né? Mas eu tô procurando meu café, você acredita? Meu óculos, não acho, não acho. E então, assim, aí tem a questão florestal, né? Vamos lá voltar para o Cerrado. Então, o Cerrado tem a sua porção florestal. Mas aí o que acontece? Você tem os encraves de florestas estacionais. Olha que bacana. Nós chegamos num. É difícil. O Cerrado ele é complexo mesmo, porque ele é diversificado em termos de geomorfologia, né? O clima. Você tem todos os, quase todas as climas em Minas Gerais. Pois, quase todos, né? Só não se aproxima daí do sul. Uhum. É? E aí eu falei assim, a gente. Aí então a gente pega o cerrado e entende que ele é um ambiente complexo. E o ambiente florestal, você vai ter plantas transicionais de ambiente de cerrado com um ambiente florestal. E esse ambiente florestal dentro do cerrado pode variar para várias fitofisionomias. O domínio fitogeográfico do cerrado muitas fitofisionomias. Essas fitofisionomias podem ser divididas em, é, em várias. As fitos, aí tem várias fitofisionomias, entendeu? Aí, aí as fitofisionomias são classificadas conforme, conforme a composição florística, características físicas, características edafoclimáticas. Tem esse conceito bem na sua cabeça? Essa palavra é a primeira vez que eu tô ouvindo, viu? Rapaz, O que? tô me sentindo um geófito. O que é o geófito? Aprendiz. Hã? Aprendiz. Uai, mas eu sou o seu aprendiz, uai. Ah, de cerrado, você falando essas palavras aí, olha, rapaz, é novidade, viu? Não é não, moço. Uma questão, Ah, tem quais são os frutos, né, mais conhecidos aí do cerrado? E que são Ara, também Arati? Araticum. Araticum. Não lembro se eu já ouvi. Anona Esse aí crassicólia. é comercializado? Não, não é. E tem algum assim comercializado daí, Não, do cerrado? não. Do Cerrado. Piqui, né? O piqui que é comercializado a quilos lá no norte de Minas Montes Claros, né? Cara, agora é interessante, né? Como o nosso país é rico em frutos, né? Que não são comercializados e muito menos conhecidos, né? Mas não são comercializados porque as pessoas não conseguem ver o potencial das coisas. Eu, pelo menos, falo que eu consigo ver potencial no lixo, né? Eu vejo lixo, eu vejo dinheiro. Que nem você deve conhecer, eu não vou lembrar o nome científico, o melão de São Tomé. Mamocárdia carantia. Você olha, para quem não conhece, olha lá e fala, isso é mão de mato, né? Mas a é um fruto que tem um baita medicinal. Eu não vou, eu li faz tempo, eu só sei que ele tem. Eu já comi um de curioso,
Vamos ver se a gente está falando na mesma planta. É aquela amarga que é da família das curcubitáceas? Ó, ela é pequena, né? Amarela e por dentro dela é meio vermelha. É, Que quando ela vai ficando madura, ela vai se é, abrindo assim. deixa eu depois conferir. É, É uma como é que chama? brincadeira. E são Melão. também. Ah, é a mesma coisa. Carantia. Escreve aí. Charantia. Deixa eu ver, não. É mamocárdia. Charantia. Aqui não, se eu escrever aqui, vai sair pelo celular. Tá bom. A imagem vai ficar congelada. Aqui. É, mamocárdia. Eu acho que é isso. Mamocárdia. Ô, gente, eu lembro dessa. Pega essa planta direto. Eu, Não é mamocárdia, eu já não. comi ela uma vez, assim, de curioso, mas o cara falou que é, e ele tava comendo, eu falei, me dá aí, comi, mas o gosto eu nem lembro. Outra que eu Oi? comi, eu nem lembro o gosto, faz muito tempo. Outra que eu comi Então, ontem, é invasora, mas é boa, é uva japonesa. uva japonesa? É, Entendi. Aqui, é a internet aqui uma em árvore casa não chamada tá. uva japonesa. Tá. A internet aqui tá assim, ó. Tá por conta dela, sabe? Uma hora ela quer funcionar, outra não. Aí É normal. é, parece que tem vida própria, né? Aí, porque eu tinha que arrumar hoje o negócio, e não deu certo. Para poder para live, agora deu certo. É, então, o melão, como é que chama aí? Você conhece São Tomé? É, melancia Ele é também. conhecido, ele é conhecido como melão amargo, melãozinho, erva de São Vicente, e deve ter uns 200 nomes. Imagino. E ela chama Mamocárdia charantia, falando em português, né? Agora falando em latim, é Mamocárdia carantia. Uma mocada, cara. Quem sabe eu lembro, né? Tem plantas aqui, que os nomes é bem difícil, você precisa ler uma, duas, três, quatro vezes para fixar na memória. Então, é, o que acontece? Aí, ó, enviei aí o nome, né? Mamocárdia charantia, carantia, né? Carantia. TH tem sinal de. Tem som de E K, tem né? planta que K. é até fácil escrever o nome científico. Agora tem planta que é muito difícil. Vamos conversando, eu vou lembrar de uma aqui. Ah, Strumbergera truncata. Eu acho que é assim que fala, né? Já. Strumberger é o. Se for do gênero a cantasse, é Tumberja. Não, é cactácea. Ah, tá. É a Olha pra você flor de ver, não maio. sabia. Ah, não É um cacto sabia. florestal. Ah? É um cacto florestal epífito. É? Que É legal. bem bonito. Ele, bom, já tá no mês de floração dele. Ele tem duas cores, né? Tem Ah, a branca e a vermelha, mas a pessoa vai saber quando ele flore. Dá para você fazer mistura de cores. Eu consegui desenvolver o laranja e a rosa. Só que assim, entendi. você só vai saber quando for aí. Então você mistura lá e só daqui um ano você vai. E dura bastante a floração. Bem
bonita, por sinal. Entendi. Que bacana. É porque tem um. Ai, tô mexendo aqui, não sei mexer. Eu sou um pouco analfabeto digital. Mas enfim, aí o que acontece? Voltando, aí tem, voltando ao assunto de Cerrado, né? Então, o que o senhor já sabe definir? O senhor sabe que o Cerrado é um domínio fitogeográfico, é o maior do país em termos de território, em termos de degradação, é proporcional, né? Se é maior, é mais explorado. Entendeu? Mas está Uhum. tudo. Então ele tem vários sistemas, ele tem uma variação edafoclimática muito constante. Edafoclimático é edafo de solo e clima, né? Uhum. Entendeu? Agora entendi. Solo. Ah? Agora entendi. Isso. Então, por ocorrer uma variação considerável de solo e clima num espectro de distância muito curto, você tem um mosaico vegetacional. Mas o mosaico vegetacional não só ocorre no Cerrado. Ele eu acho que é o Cerrado, assim, é claro que o Cerrado ele é bem diversificado, você olhando pelo satélite e tudo mais, né? Mas ali dentro na Mata Atlântica, eu falo a Mata Atlântica essencial é aquela que sempre foi Mata Atlântica, em 2009, Mata Atlântica adicionou os domínios, adicionou as florestas estacionais do Cerrado ao domínio de Mata Atlântica, foi em 2009. Eu estava fazendo graduação de biologia aqui em Iguatama, né? E então aí a Patrícia Lage, né, minha orientadora, uma pessoa que me apoiou muito na faculdade, uma das, né, porque a faculdade toda me apoiou, né, nos meus estudos, eu não ficava sem participar de nenhum evento da faculdade. Eu era monitor, eu trabalhava para a faculdade, eu fui bolsista, sabe? E aí eu paguei nas minhas monitorias. Eu achei tão justo, né, pagar as bolsas que eu recebi para a faculdade, né? Olha que bacana. E Maravilha. ué, e aí eu tenho, além de ter o certificado tudo, eu participei da organização do evento da faculdade, que é a Semana do Meio Ambiente. Eu aprendi muito para agora eu poder ensinar outras pessoas, os jovens, todos que quiserem aprender. Porque o que acontece? A gente tem que despertar no outro a consciência de preservar, de conhecer. A gente quer que o outro seja bom, tão bom quanto a gente. A gente busca. A gente é um eterno aprendiz. Vai. Não gosto de chamar meus orientando de aluno. Porque eu não acho que eles são sem luz, não. Pelo contrário, eu acho que eles têm muita luz. Você já Eu pensou estou em dar orientando. aula em faculdade ou não? Eu não preciso, não, bobo. Eu não preciso dar aula numa faculdade para ter orientando. Eles me convidam, né? Porque eu ajudo. É isso que a gente precisa passar para o mundo. Ajudar, ajudar sempre que puder, né? E eu tento ajudar todo mundo, seu menino. É, porque assim, eu tenho que honrar o meu nome, né? Como profissional, como pessoa da sociedade, né? A minha família tem uma história. Eu sou de Guatama, mas o meu primo
representamos duas coroas importantes, né? Eu sou Pereira Santos, e ele é Carvalho, Pereira de Carvalho. Viu as plantas aparecendo, e as rosáceas, as leguminosas, porque tem o carvalho lá, né? Uhum. Tem o carvalho leguminose e tem o carvalho hemotonitens. O item adora. Acho que é item. Eu não me lembro da. Eita, uma coisa assim. Ele fala demais sobre o carvalho, né? Então, carvalho é um nome muito amplo para muitas espécies de plantas. Mas pereira não, é as rosáceas, é pera. Você só lembra de pera, né? É muito fácil fazer uma planta se reproduzir. As pessoas. Gente, é fácil demais. A planta só gosta de água, e terra, e pedra, coisa da natureza. Você, agora eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz uns testes aqui, eu não consegui. Eu não sei se você já conseguiu a polinerização. Você mesmo pegar lá o pólen e pôr na outra planta para gerar o fruto. Você já conseguiu isso ou não? Ah, Você já conseguiu fazer a polinerização da planta para ela gerar o fruto? a polinização artificial? Isso. Não conta por quê? Não, porque assim, eu fiz 3 tentativas aqui, né? E nenhuma foi. Eu não sei se eu fiz errado, se a planta não gostou, né? Qual planta? Uma, um- uma cactácea, dama da noite, especificamente. Só um minuto. É, tem estudos falando sobre Mas aí, tem outro indivíduo, outra planta? Tem várias. Quando ela flora aqui é difícil florir uma, né? Flore duas para mais. Então eu faço, pego em uma, jogo lá na outra, pego da outra e vou fazendo esse. Eu já fiz com algodão, já peguei com material que eu nem sei o que é aquilo ali, só sei que eu tenho. Não deu certo. Tá, então eu vou dar. Dá uma dica não só para mim, né, mas para quem quiser aí gerar um fruto aí em casa aí daquela planta que não é difícil gerar um fruto. Tá, você primeiro arruma uma outra, verifica se a planta é monóica ou dioica. Como que a gente consegue identificar? Vai, identificando se tem estames e se tem flores com estames e flores com a parte feminina. Você tem que secar a flor, né? Para você não desperdiçar a sua oportunidade, procura sobre biologia reprodutiva de espécie X. Aí vai estar lá experimentos. Porque a gente converte o experimento científico, né, que é muito controlado, para uma coisa caseira. E o senhor pode fazer isso. Olha que eu ganhei de presente hoje da minha tia. Bem, que maravilha. Já tá com o Hum. café aí. Ah, não pode ficar sem, né? Bom, Você viu lá o meu café? Eu tomo muito na hora, é a coisa mais preciosa que tem. Assim, eu tenho acesso a essas coisas, né? Eu, graças a Deus, vivo num município muito abençoado. Todos os lugares são abençoados, né? Só que alguns, aqui eu não posso falar que a gente vive numa fartura de coisas, sabe? Então, eu lamento onde não tem, mas até a África já tem tecnologias muito boas para superar aí a escassez de água.
E a resposta está em duas coisas: o resto do mundo proteger, dar o clima na África, e a própria África desenvolver sistemas de recuperação do solo, porque tem jeito, você sabe, né? Tem. É lá, Claro. inclusive, eles usam muito osmose reversa ali para estar utilizando a água, né? Porque se você parar para pensar, imagina, o que que precisa ter? Toda a cidade foi construída no entorno do rio, né? Hum, Isso aí é um óbvio, né? Mas o que que o povo faz? Coloca os dejetos humanos lá dentro do rio, sem tratamento, geralmente. Muitas vezes. Até dentro do mar. E achando que o mar não cobra, né? O mar é. cobra, bem. Toda a natureza cobra. Tá cobrando, né? Tá difícil. Na época que vem calor, todo mundo fica igual aquelas flores secas. Ai, tô desidratado, tem que usar protetor. Aí tem que gastar, gastar. Se eu tiver um pé de urucum, eu coloco, passa aqui e acabou. Faz igual meus parentes, né? Porque eu tenho parente índio. Eu sou de sangue índio, negro, tudo, né? Europeu, aquela coisa, aquela bagunça, aquela coisa misturada num só. Graças a Deus. Eu tenho orgulho de falar, tenho sangue negro, todos os sangues dentro do meu DNA. Isso é uma peculiaridade que nos promove a adaptação, né? É, somos adaptados. O pessoal, os irmãos africanos, são um primor de pessoas amáveis, dóceis, maravilhosos, nos traz tanta sabedoria em meio à escassez, né? Ele... Mas voltando ao Cerrado, lá deve ter Cerrado. Será que lá tem Cerrado? Vamos descobrir depois. Vamos, vamos pesquisar lá. Tem, né? Savana, né? Agora, vamos lá, vamos comigo. Existe esse conceito divisório só porque mudou de continente? Bom, agora você fez pergunta interessante. Nunca cheguei a pensar, viu? Desse jeito. Bom, acho que Por quê? até se você entrar no IBGE, né? Eu não sei se atualizaram, mas teve uma época que. Eu não sei se era o Cerrado ou a Caatinga, tava como savana, né? Classificado por eles. Como você sabe, eu sou fumante, né? Isso aqui é feio. Aí você corta na live, né? Mas uma coisa eu vou te falar. Eu estou em processo de separação desse vício ruim. Bom, Quem que eu vou usar? Eu vou usar uma planta para poder me ajudar. Eu vou tá falar certo. qual é. Vou deixar. Eu vou usar ela e vou depois dar o depoimento. Aí eu vou testar comigo, né? Porque tem que querer parar. Primeira coisa, querer parar de fumar. Mas o povo não para de fumar por uma série de coisas. Depois eu falo isso em outro momento. Vamos falar de Uhum. cerrado, que é errado. Quanto tempo você já Então, faz que trabalha com cerrado? oi? Quanto tempo faz que você trabalha com cerrado? A vida Sempre você toda. trabalhou com cerrado? Uhum. Sempre. O que que fala pro pessoal assim, né? Porque tem gente que nunca foi, né? E se for também não conhece, né? O que que mais chama atenção no cerrado? Bom, Se você fosse convidar a pessoa, você fala, ó, tem 6 biomas, eu vou te apresentar o cerrado. O que você vai falar para ela chegar lá e falar, nossa, que bioma maravilhoso. primeiro eu vou falar que a casa é sua. Fica assim em casa. E eu vou falar, descubra. Tem Porque, um. porque eu não posso me
colocar no lugar de outra pessoa para ver o que, que ela vai sentir. Às vezes o que é maravilhoso para ela é uma bobagem. É mais fácil eu me encantar com o que ela se encanta do que ela encantar com o que eu encanto. Assim diz Josimar. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Porque eu ganhei um presente de uma pessoa que acompanhou todos meus estudos e eles me apoiaram, me apoiam, enfim. E agora está na hora de eu apoiá-la, porque ela precisa de alguém para auxiliar nos seus projetos pessoais, que é a história de Guatama até o ano 2000. Essa pessoa chama Lucila Carvalho, Garcia Carvalho, de Carvalho, Lucila Garcia de Carvalho. Autora de uma obra pessoal, que só os familiares têm acesso, né? Isso aí a gente, eu não posso mostrar, eu não posso, antes que ela dê um aval, porque o senhor sabe como é que é, né? Uhum. Coisa particular, é familiar, é muito fechado, então, claro que ela quer que a história seja divulgada, mas eu preciso saber como que ela quer que essa história seja divulgada, né? Porque senão ela mandava imprimir, divulgava para todo mundo. Ai, Cretinho não quer também. Calma que eu fiz, esse cachorro, ele é muito temperamento, igual gente. Ele, é, ele pede para entrar, ele pede para sair, ele briga, ele é escandaloso, ele é tudo que Tempo ele você. já É tem? um. Hã? Quantos anos ele já tem? Ah, eu acho que 21 ou 27. É jovem ainda, mas assim, eu acho que é por aí, 27. É 7 anos, não é? Eu vi que 21. depende da raça, né? Aí eu já não sei. Eu vi que cada raça tem uma contagem. Vira-latinha. Ah, o cachorro brasileiro. Você tá falando que não é da idade do cachorro? Então, eu vi uma vez, né? Eu não sei se é verdade, que cada cachorro vai ter sua idade. Uns que é 7 anos, outros conta 4. Não sei se é verdade, né? Porque eu só li assim e nunca cheguei a pesquisar, né? Entendi. É por aí então. Vamos considerar aí para uma idade, para um cachorro que tem um tamanho dele, né? Aí um pouco mais que 70 centímetros ou menos. Dá uns 3 palmos. E Uma pergunta. Você que você trabalha aí com essa parte de resgate, né? Como, hum, como que se faz resgate de uma planta? Eu vou falar assim, fala uma planta aí do Cerrado, né? Que, que você faz o resgate. Como que faz isso? Como que acontece? Qualquer planta que quer, como funciona? ó, primeiro, você tem que a planta para um ambiente com características edafoclimáticas similares. Uhum. Se você tira ela na pedra, você leva ela de volta para a pedra. Você fica lá no sol, estatalando, no sol, estatalando. Por quê? Quando você coloca num ambiente muito menos hostil, é porque a planta ela é gradativa, né? Ela sofre aos poucos, mas ela se adapta aos poucos também, entendeu? Então, se você coloca ela em ambiente similar, ela vai. Aqui tem mais chuva, e ela vai devagarzinho, entendeu? Uhum. Mas, Por isso que é fácil. Por isso que qualquer planta pegar,
Não tem dificuldade, não. Para mim, não. Agora, se os outros falam que é difícil, aí, para mim, não. Entendeu? Eu faço qualquer uma planta pegar. Eu vou pedir uma dica pra você depois, porque tem planta aqui que eu não tô conseguindo fazer propagação dela nem, eu não sei, Qual? rosa, Qual planta faço? rosa, por incrível que pareça. Já, Sabe, sabe como é que você faz uma rosa pegar? hum, Põe dentro d'água, assim, ó. Não, tira as folhas, pega o ramo. Ó, vou te mostrar aqui. já coloquei Nós na vamos, água, não pegou. nós vamos, a gente vai fazer um teste. Quando a gente Aqui, vai fazendo esse teste, aqui, ó, vou fazer um teste, tá vendo? hum, Peguei da minha amiga lá da rua da minha. Eu esqueci a senhora, né? Uma pessoa muito simpática, como sempre. Falou que eu podia pegar sempre que eu quisesse. Aí o que acontece? Coloquei ela na água. A água dela serve para eu tomar. Primeira coisa. Por quê? Ali ela solta toda a substância delas. Muito mais. É muito fácil fazer um remédio com planta. Só que você tem que saber com qual planta, porque planta é medicamento, tem que ter responsabilidade. Você não usa planta à torta e à viria, não. Assim é uma. O que é isso que está rolando? eu? Alô? Opa! Seu vídeo tá, seu vídeo tá dando um círculozinho de carregando. Ah, então deve ser a internet aí, porque aqui tá normal. Não, Você, não, só. Mas enfim. Aí você coloca, você pega ela ali, ó, tira as folhas dela e põe na terra úmida, bonita. Pronto. eu vou tentar fazer isso, que eu já fiz aqui de Não, uns 3 tipos aqui. você já tem de onde a muda? Tem, não, se eu quiser amanhã eu pego aqui, corto ela, já faço muda, tem bastante aqui. Isso. Faz isso. Eu vou te ensinar. Vou fazer um videozinho curto, te mando lá no TET. Maravilha. Então, você convidou na verdade, a senhorita, ela não respondeu, né? Não, ela falou que hoje não vai conseguir. Ela vai Não, conseguir? hoje ela não vai conseguir participar da nossa live. Você sabe como é que é, todo mundo corrido, né, São Maciel? Ah, sim. E até bom a Graças a nossa vida ser corrida, né? Porque se a gente uma vida parada assim, não tem graça, né? Bom, eu gosto dessa correria, mas de vez em quando é bom dar uma parada, senão a cabeça não aguenta, bem. É, uma vez por semana, né? Ou duas, dependendo cada semana é uma semana diferente da outra, né? E pelo menos um dia ali separar, largar tudo e fazer alguma coisa bem tranquila, né? Aquele hobby que você gosta que não estressa nem nada. Isso, por isso que eu gosto de pesquisa livre, né? É essa É, a coisa. Hã? eu tenho os hobbies, né, até agora, assim, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer meus hobbies pelo menos 1 hora por dia ali, pra dar uma aliviada na quantidade de coisas que a gente pensa, né? Sim, senhor. Bom, é que eu tô dando comida pro Pretórios. Pretórios não pode comer biscoito, essas coisas que a gente come, né? Porque não é da natureza, né? E aí pode adoecer. Mas ele é muito seletivo para comer. É assim, ele come ovo cozido. Oi, Vilma, boa Boa noite, noite, querido. viu? Santo. Ah, Vilma. Pensa numa pessoa gente boa, Dona Vilma. Dona Vilma conhece muita planta, é, faz a alegria da mulherada lá, porque ela faz cabelo. Beijo, querido, te amo. Saudade, eu vou ir em breve. E, e aí
ele não come. Tá chateado porque quer sair. Quer ver? É desse jeito, temperamental, igual a gente. Olha lá. Ó, saiu, pode ir bem. Agora ele vai passar ali pelo ovo, vai comer, porque eu abri a porta. Não quis não. Então Bom, tá. Mas eu vou. é, é, aí a Rosa eu vou ensinar. Então, assim, o resgate de flora, ele é cansativo, chato, difícil, é braçal, mas você tem que estar coordenando. Amém, amiga. Eles gostam. Depois eu tive que cozer para poder ver se ele come, né? Porque tá tudo caro. Tem gente, assim, eu não deixo de dar assistência para ninguém que precisa de uma comida, entendeu? Eu não faço isso. Eu, por exemplo, eu trato meu cachorro como um rei, assim como um rei lá fora é um rei, qualquer ser humano eu trato como um rei. E batata doce pode, é recomendado. Então, os bichos comem muita grama. Você estava falando aí dos grandes grupos, você falou das orquidáceas. As orquidáceas aí tem 24 mil, mais de 24 mil espécies, né? O grupinho diversificado dessas angiospermas, né? Pensa que é uma monocotiledônia que ganhou tudo, né? É epífita, pedra, dentro, caverna, fora, nas plantas, nas copas, debaixo das folhas. tem tudo. Então, tem uma que é muito boa, né? Que é Osteoclades maculata, está em todas as florestas estacionais, ambientes úmidos. Tem lugar que ela fica tamanho ela fica da metade que eu. Eu sou baixinho, 1,59. E aí, 1,70 arredondando, é 1,69. É, e aí, o que acontece? Então, a vegetação. Meu biólogo perfeito, gente. Eu não, sou não. Todo mundo é perfeito, né? Não é seu Maciel? Porque Pô, a perfeição é nós vivermos para ajudar uns os outros, porque somos imperfeitos. Aí que está a perfeição, no meu ponto de vista. Oi, Caio, grande professor. Para, ó, por favor. Vamos manter assim, mais humilde, né? Porque a gente não sabe nada, a gente só está passando nessa vida. O pouquinho que a gente conhece, né, o Igor? O Igor Inácio é um aluno muito aplicado do doutor Ricardo, uma pessoa das Morace, do Brosimo, né? Ele tem aí descrito espécie de Brosimo. Um abraço, seu Ricardo. Eu gosto muito do senhor também. Quem que eu não gosto, né? Só quem me irrita. Mas até quem me irrita eu gosto, pô. Porque eles me faz crescer como ser humano, faz eu aprender. Eu vi, Igor, que o senhor está aí, senhorito. Senhorito, o senhor, eu acho que não é, porque né, não sei de sua vida conjugal, mas enfim. Dom Barreto, né? Dom Barreto está aí conosco, né? Você sabe o que é Dom Barreto? não, eu não tenho a mínima ideia. Tem a Dona Barreto e o Dom Barreto. Ah, Dom, hoje na nossa linguagem não se usa mais esses termos bonitos, que era tão bonito, né? Mas tirou, caiu em desuso. Agora, é até engraçado, né? Esses nomes aí que eles colocam, Neutri, Menine, olha que coisa. isso é um negócio que o professor ensina tanto o português para as pessoas pegar o latim, traduzir para o português e fazer uma bagunça. Aí
todo sabe falar português e nem latim, e quer que os outros falem também o que ela fala, mas, né, o que que vai fazer, né? Descaso com minha própria saliva, de tanto que eu falo. Eu vou Mas enfim, tomar. Tá, eu vou tomar água. Bom, mas enfim. o... Então, Bom, vou fazer uma questão. O Cerradão, você falou que tem um Cerradão e um Cerrado, né? Diferença cerradão. dos dois. Não, cerrado é um termo amplo para um domínio Certo, fitotécnico. certo. Se você falar assim, eu amo o cerrado, pronto. Aí eu vou te perguntar. Hum, e qual cerrado? Ah, só que tem uma coisa, né? Quando você fala de cerrado, o pessoal lembra de quem? Da África. Eu vou Uhum. tomar aí. Prima, eu vou. A minha prima me ajudou muito na minha construção como uma pessoa mais humilde, sabe? Ela falou: Ó, Josimar, você está indo trabalhar, primo, com o pessoal sério, seja humilde, não queira ser melhor que ninguém, porque às vezes eu tenho esse impulso, né? Porque eu vejo tanta coisa errada que não precisa, tá errado. Aí, mas enfim. Aí ela falou, vai com Deus, me abençoou, me ajudou financeiramente, sabe? E ela sabe que eu não esqueço dela, né? Pois é, querido, você está chamando savana brasileira. Por que savana brasileira? Você está reconhecendo a África, Igor? Hum. Eu gostaria. Você pode, depois, se desse tempo, depois a gente abre uma live lá, depois marca aí. Se você quiser, o seu Barreto, já pode marcar até a próxima amanhã. Vê aí no seu, pra gente marcar. Eu tô esperando duas respostas aqui, né? Pra gente não marcar e acabar tendo uma em cima da outra. Certo. É porque a gente, você sabe que tem savana. Porque savana é savana. Aí confunde savana e cerrado, né? Quem que você segue, né? O cerrado ele vai para a região sul, né? Ele tem lá na Pará, ele tem no Nordeste, quase, né? E vai no sul, né? Ele ocupava aí 1% do sul. É estimado aí, pelo menos, seu menino, que 0,24 da área é cerrado. Vocês têm cerrado no Paraná. Olha, eu, apesar que eu tô bem no coelho todo, né? O que eu já vi aqui, eu não vi nenhum fragmento do Cerrado. Mal é mal também é de Mata Atlântica ultimamente, viu? Faz parte. Aí, Cerradão. Esqueci de tomar água. Sou muito. Então, Cerradão é uma vegetação florestal do Cerrado, cuja a vegetação, ele tem três estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo, fechado, certo? Aí, dependendo aí do grau de impacto, né, você tem aí muita liana na borda, que é o efeito borda, né? Uhum. Hoje que você tem metapopulações, em ecologia se diz metapopulações, né? E o que acontece? Então o Cerradão tem as árvores do Cerradão chega aí a ter, acho que até 20 metros, 15 metros, né? Obrigado, Vilma. Nós todos iremos, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o Cerrado, tá me ouvindo, ô senhor Barreto? Perfeito. É porque deu aqueles girozinhos de novo. Depois eu vou te mostrar.
Então, o cerradão, ele, ele pode ser distrófico e mesotrófico. Essa mesotrofia e distrofia está relacionada à pobreza do solo. Entendeu? Positivo. E isso. E aí, viu o latossolo vermelho? Tem cerrado. Hoje, Latossolo na sua visão, você vermelho. acha que. Bom, a gente sabe que Latossolo, a gente sabe que está se degradando não só o cerrado, mas todos os biomas, né? Desde sim. os últimos tempos para cá, ele tem aumentado essa degradação, tem parado. Que você que está aí em contato com o cerrado, o que você vê? Eu vejo que o povo agora está mais conscientizando, né? Porque você pagar uma multa aqui em Minas Gerais de corte de árvore legal é uma baba, né? É muito dinheiro. Entendeu? Eu acho que é mais fácil o povo preservar para tirar os recursos natural do que destruir para comer mais. Porque a comida que é produzida no Brasil atende os brasileiros? Olha, atende, só que também a gente exporta muito, né? Se for ver os índices de produção, a gente mais exporta do que para dentro, né? Entendi. Porque É que assim, o Brasil o país tem gente passando fome. isso aí. Eu acredito, sabe, que nunca vai acabar, porque é um ciclo que sempre teve. Enquanto uns tiver, outros não vai ter. Então é um ciclo, né? Esse ciclo, Discordo do senhor. pode falar. Porque se você levar a cultura ancestral para todas as pessoas vivem bem onde elas estiverem, em qualquer lugar do mundo. Aí você pegou no ponto-chave. A cultura, né? Por isso que o grupo chama Plantas e Cultura, colega. Então, essa cultura, né, deveria, claro, não, ser desde tendo na escola ali, eu gosto sempre de falar isso, né? Ter desde quando a gente é pequeno, ter uma matéria específica ali voltada para o meio ambiente dessa cultura, para quando eles já saírem dos 18 ali, 17, ele já ter aquele enraizado na cabeça. Que não temos, né? Esse, entre outras coisas que deveria ter também, né? Uma das matérias. A biologia, eu não sei contar agora. Eu acho que eu tive biologia, eu fui começar a ter, eu não sei se foi no sexto ou sétimo ano, porque antes era ciência, englobava tudo, né? Aí depois se dividiu para ciências e biologia, e só no primeiro ano que aí veio química e física. Acho que desde a sexta série, que eu até tem história engraçada, que eu tinha uma professora que foi o ano inteiro de planta. Só que foi dali que eu não gostava de planta, porque ela explicava de um jeito que você entrava sem saber e saía sem entender menos ainda. E de animais eu sempre gostei mais de pequeno. Ela começou a falar de planta, eu falei, cara, o que ela tá falando? Monocotiledone, dicotiledone, e falava porque na biologia, ainda mais na botânica, tem vários nomes legais, né? Cheio de nome. E começava a falar isso, e mas o que ela tá falando, né? E todo mundo ficava pescando. Eu falei, não, planta não quero não. Foi recente que eu descobri comecei a gostar da planta, né? E vi que é difícil, mas ao mesmo tempo é bom. Mas enfim, deveria ter mais essa preocupação, né, desde criança nos estados, porque é mais fácil você educar a pessoa do que reeducar ela, né?
Você imagina eu falar pra você, né? Ô, Josmar, não mata esse bicho, não corta essa árvore, ou não joga lixo na rua. Você falou, o que você tá falando, cara? Capaz de a pessoa pegar o lixo e tacar em você ainda. Se não te bater, né? Você sabe o que eles falam? Hum, Eles falam que tem varredeira de rua. Ele fala desse jeito, né? é, Eles falam, claro que eles não falam de uma maneira pejorativa, né? eu Eles já ouvi falar, ah, eu já ouvi falar isso e muito, né? Ah, não, se eu não jogar no chão, como os gari vai varrer? Ou lixeiro, né? Depende da cidade que está, né? Eu tô dando trabalho para eles. Aí, pô, que pensamento bacana, né? Mas morrer para dar trabalho pro governo, não quero. Aí não fui. assim, ó, eu Travou aí, não entendi nada. eu tenho o seguinte pensamento. Você não, as pessoas que trabalham na limpeza da cidade, limpeza urbana, não é clichê, né? Não. É pessoas que trabalham na limpeza urbana. Elas é um trabalho minucioso. Elas não catam bituca de cigarro aqui na cidade. Ó, que legal. Tá certo. Isso é uma forma de educar, porque elas têm que varrer a folha. Exatamente. Vai ter que. O meu Aí, áudio tá retornando muito pra você. como é que é? Eu vou escrever aqui. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou agora. Tava Porque retornando meu áudio, aí tava ruim. porque eu tô perto do Wi-Fi agora. Lá na Espanha fala assim, Wi-Fi. É Wi-Fi lá em. Como é que chama? Alicante. Wi-Fi. Aqui, Lá ó. em Alicante. Tá retornando ainda meu áudio. Tá. E voltou? Ó, deixa eu ver. Parou agora. O Kaique escreveu aqui, ó. Tem que ter mais espaços de educação ambiental na educação básica. Ele é especialista em educação, viu? Ainda tá voltando ainda. Mas você tá me ouvindo? Pô, mas eu ouço eu falando com você. Será que no vídeo vai estar registrado? Vai. Ok. Ele é um especialista em ensinar crianças, né? Ele sabe, domina muito a educação ambiental. Eu chamei ele para participar conosco do nosso projetinho. Inclusive o senhor, né? Eu vou fazer um convite, mas eu preciso conversar com as pessoas envolvidas para a gente identificar os cactos da Serra da Canastra. Gostei. Ó, para o senhor conhecer o Cerrado essencialmente. Parte dele, né? Porque lá em São Paulo é outra coisa, aqui é outra coisa, na sua terra, né? É. Eu gosto mais dos paulistas, né? Demais. Eu gosto de todo mundo. Eu não tenho esse negócio que eu não gosto de ninguém, né? O, Porque. do levantamento que você falou, a gente Não sabe entendi. é que tá bem ruim. Enfim. Eu tô te ouvindo normal, pode falar. Daqui assim, eu falo com você, aí o áudio retorna pra mim, aí fica numa cacofonia. Entendi. Aí sabe o que você faz?
Na hora que você for falar, desliga seu áudio para você não se ouvir, só ouvir sua voz. E aí depois, na hora que eu falar, você liga de Deixa novo. eu ver se eu vou conseguir aqui. Vê se isso é uma coisa prática. Tem que ver se é prático. Deu certo? Acho que você tem que se mutar aí, eu acho. Eu acho. Vamos ver agora se vai. Aí, deu certo. Então, sobre o que ele falou aqui, ó, só vou ler aqui, tá. Acontecendo em espaços não formais de educação, como hortas agroecológicas, fazendo a ponte E, ó, entre os sabores travou. ancestrais da escola. Travou. Voltou. Repete. Acontecendo em espaços não formais da educação, como hortas agroecológicas, fazendo a ponte entre os sabores ancestrais e escola. Então, esse tema, para entrar numa grade curricular, eu acredito que é bem difícil, né? Porque aí já vai depender do poder ali, né? Para colocar. O que a gente pode estar fazendo? É esse papo aqui, né? Cada vez mais promover essas pessoas que trabalham com isso, esses biólogos e outras pessoas. Pode falar. Eu concordo com ele, dá para implementar. Por quê? Porque é, ah, porque a gente pode fazer isso com as escolas particulares. Elas podem fazer isso e colocar como participação do aluno. Bom, é um projeto, né? Calma aí. Alguém perguntou. Você volta de viagem, fala sobre aquela planta verde que nós fuma. Nicotiniana tabacum. Pronto. Ela é venenosíssima a folha. Sabia? Não. Né, ué? É base para um tanto de veneno. Bom, Josimar, vamos. Nossa, para fechar essa grande live, né? Só muta o seu aí por enquanto, continua falando. Faz o quê? Mutar o seu mic. Bom, para fechar essa live aí, agradecer mais uma vez aí a Cressol aqui de Maripá, que tá apoiando um dos meus projetos, que é esse, o Protocolo Bio. Fala aí para finalizar, um pouco do Cerrado, assim, um fechamento geral do que a gente conversou. Então, o cerrado, né, um bioma na linguagem popular que é caracterizado. Quando você fala de cerrado, você fala de árvores tortas, tortuosas, retorcidas, baixas, abaixo de 8 metros, com a presença de cortiça, que é para proteger do fogo, que as plantas do cerrado são tradicionalmente coevoluídas com o fogo. O fogo é que criou os retorcimentos, né? Só que, assim, existem ambientes de cerrado aberto e ambientes de cerrado fechado. As florestas. Né? As florestas, então, o bioma cerrado tem o ambiente florestal e o ambiente aberto. E esse ambiente aberto tem uma variação interessante no gradiente da fitofisionomia. Indo de campo, né, a vegetação herbácea, que aí depois vai ficando suja, e depois vai ficando de altitude, depois ela vai, quanto mais pedra, menos desenvolvimento em tamanho,
por causa do solo, que é muito ácido, muita coisa. Se eu falar alguma coisa que não está errado, alguém, quando ler ou ver, pode complementar, ou algum especialista no Cerrado, que a gente tem vários, né? Não sou eu. E, e aí a gente tem esse corpo, né? Nós temos fitofisionomias de ambiente aberto e florestal. O florestal, a gente conhece o cerradão aí chega a ter plantas aí até de 20 metros, né? 15 metros. A literatura diz 15 metros, mas eu quero confirmar aí se passa dos 15. Lá no material de um pesquisador que fez um compilado do Walter Ribeiro, eu vou colocar no grupo depois, tá? No TET, porque todo mundo que está lá no TET, nos dois, porque tem gente que não está e tem gente que está. Vai ver lá, vai poder estudar pela a vegetação, né? E é isso. Aí, o que eu sei que é um cerradão? Tem uma planta chamada Schefflera morototone. Ela é uma espécie-chave para o cerradão. Eu chamo de. Na ecologia tem outras espécies, mas eu gosto de chamar de espécie-chave aqui. Mas pode ser que na ecologia tenha outro nome correto, né? Eu estou usando porque, por exemplo, se eu chegar aqui na região e ver uma chefleira marototona, eu falo, ó, é cerradão, né? Aí se eu ver uma aquária grande flora, eu vou falar assim, é um cerrado sentido restrito. Aí o cerrado sentido restrito tem várias divisões. E dentro do território do cerrado ocorrem as florestas estacionais, representadas pelas FES, floresta estacional semidecidual, as FED, floresta estacional decidual, as sempre verdes. Uma caducifolia arbórea muito baixa na época das estiagens. São plantas que então as florestas estacionais que passou a ser domínio de Mata Atlântica em 2009 deve ser para poder ampliar, né, para poder proteger mais, né? Porque o governo de Minas Gerais ele é muito impiedoso, sim, quando se fala de Mata Atlântica, né? Aqui a Mata Atlântica ela é protegida mesmo e tem que ter muito suporte para poder fazer uma supressão vegetal em Mata Atlântica aqui. Bom, assim eu acompanho a legislação, tá? O pouco que eu acompanho, né? Eu não tenho todo o domínio legislativo, mas você sabe que a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Porque a gente que é consultor tem que saber onde entra e onde sai, com quem fala e não. Então, aí você tem dentro do cerrado sentido restrito, você tem um cerrado distrófico e o são dois tipos, heterotrófico ou distrófico. Uma coisa assim, o mesotrófico. Na literatura que eu vou passar vai estar lá tudo bonitinho. Aí quem tem interesse, você quer estudar planta, mas você tem que estudar tudo, porque como é que você vai saber que uma planta é espécie-chave se você não sabe as características? Você tem que seguir alguém. Você tem que seguir alguém, não importa. Aí depois você pode criar ideologias, você pode criar tudo isso a partir das suas observações, porque cada um de nós temos essa liberdade. Tem muita coisa que a gente pode fazer que as pessoas não sabem porque não se informam ou porque ninguém informa elas. Ou porque as pessoas realmente deixam passar batido. Eu tenho tanta coisa para ensinar, assim, coisa boba que vai fazer a vida do consultor ser mais efetiva, ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? E porque assim é tão difícil a gente ter que combinar família, dinheiro, casa, porque tem que trazer a sustento para casa. E aí não é só a nossa casa, a gente tem que atender quem precisa.
sabe? Então a gente tem muita responsabilidade. Então tem que ser um trabalho. Quando as pessoas me chamam para trabalhar, eu gosto de fazer o meu melhor, porque tem condições de você identificar todas as espécies de um inventário. Um amigo meu falou que se um botânico, que um botânico que dissesse o nome científico de todas as plantas, estaria errado. Hoje eu discordo, porque se a gente for ali numa estrada, eu sei o nome de todos os gêneros. Superioridade, experiência. Agora, se eu chegar em outros lugares, eu vou ficar perdido, mas eu sei o caminho. E eu gosto de ensinar o caminho para todos, né, para que todos possam aprender a usufruir e tornar a qualidade de vida melhor. Então, o cerrado, para encerrar, né? Então, o cerrado aí tem o distrófico e mesotrófico, isso é importante conferir na literatura. Um está relacionado ao aquecimento do solo, né? O distrófico, distrofia vem de pouco, né? Está distorcido. Vamos ver. Às vezes o distrófico é mais pobre, ou mais profundo, um trem assim. E o outro, e aqui, quando mais pobre, menos desenvolvimento. Mas assim, ele é chamado também de cerrado denso. Lá na literatura, eu vou passar para o senhor passa para todos, né? Quem tiver interesse. Porque não adianta querer aprender as coisas e não ter tempo para que aprender e dedicar. Eu aprendo dedicando as dúvidas de todo mundo. Ah, isso aqui é para quê? Eu vou lá para o escuro e aprendo e ensino e aprendo e ensino para o outro com maior facilidade. Então, eu também agradeço, espero ter atendido ao mínimo da expectativa do Cerrado. Uma observação que foi feita por o senhor Vieira, senhor não, senhorito, não, como é que é? Não, pode senhor, senhorito, damo, princípio. Aqui na Guatama tem um cientista muito genial. Todos os lugares tem, né? Todos nós somos. Mas eu gosto de falar dele porque pouco a gente sabe. Mas a gente sabe e a gente gosta de falar o que a gente sabe sobre o que sabe sem falar bobagem, né? E ele. Sabe aquele texto da abelha lá que eu postei no Instagram? Foi autoria dele. Vai para o livro da cidade. Porque minha tia gostou e aprovou. E foi lindo que ele, do nada, ele falou. A natureza venceu a dureza do concreto. Uma coisa assim, lindo. E eu quero agradecer esse espaço que o senhor abriu para nós, para divulgar todo mundo, para ensinar, para aprender, né? Então eu espero ter atendido um pouquinho. Cerrado com S não é errado. Nos anos 40, segundo o Igor Guimarães Vieira, ele é historiador também. Ele disse que Cerrado nos anos 40 era com S. Poxa. Seu Paulo Afonso que me ensinou. Seu Paulo Afonso, da empresa Nativa Ambiental, para quem eu orgulhosamente falo que prestei, né, presto serviço para eles, que me tratam com muito carinho, né? Eu não posso. Tem muita gente, todo mundo que eu trabalhei me trata com muito carinho. Deixa onde as pessoas podem, para ficar registrado aqui no vídeo, né? Que depois vai pro YouTube. Onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí as suas redes sociais, todas que você tem. Se tiver LinkedIn, TikTok, qualquer uma aí, se você quiser falar para as pessoas te encontrar. Tem o meu grupo, os grupos dos dois que eu tenho. Os dois grupos, né, que você tem acesso. E eu não sei se eu acho aqui, porque senão pode ficar muito grande e a gente já está com um número bom e vai
muita gente ainda da cidade, então vamos segurar um pouco, né? O Plantas e Cultura realmente é um grupo muito ali. Ali é para todo mundo, Plantas e Cultura. Aí eu vou deixar o link lá. Nós temos regras básicas, né? Só seguir as regras, tá tudo ok, tá? Respeito é o primordial. Nós não gostamos de nos pronunciar sobre figuras políticas, sobre posicionamento político, nós não temos nada a ver com política, nós estamos a serviço, somos e estamos a serviço do povo, só, mais nada. Então, isso você pode colocar lá. Todos que entrarem, eu vou perguntar, fazer, arguir por que está entrando, quem é, para eu saber um pouco. E se estiver mentindo, eu vou saber. Meu Instagram, Florística do Brasil, né? Florística underline do underline Brasil underline. Aí, porque o que eu posto, as postagens que o Instagram gosta, ele manda pro Facebook. O Facebook. Quem tem meu Facebook, vai lá e adiciona. Então, meu canal mesmo é Instagram e a minha sala de aula chamada Plantas e Cultura, que está em latim. Então, para quem quiser é Bio.Barreto nas 3 aí. Então, segue lá. Deixa, quiser falar, chama também ali no chat. Eu indico outros profissionais também dessa área, né? Porque tem um monte. E vamos que vamos. Pode falar. Sugiro que todos que viram ou vão ver até o final, eu acho que você podia colocar esse finalzinho no começo. Sugiro que todos vejam a live para poder comentar o que foi falado de forma talvez equivocada por mim e ou você, né? Porque aí a pessoa já tem um impacto ali de saber que pode querer e pode interagir ali falando pergunta. É só ir moderado, né, para você poder acessar a pessoa, ou eu acesso, me marca, alguma coisa assim, não sei. Vai ter o link do grupo, entra no link, vai e fala. A gente atende todo mundo, mas eu vou entrar agora numa rotina de trabalho, né? Eu estava de férias, mas já acabou. Então, eu vou ficar off, entre aspas, pelos 30 dias agora, se Deus quiser, e vou dar pouca atenção a no WhatsApp, né? Vou dar nos horários que eu posso conversar, que é o meu pessoal, eu vou ver quem me marcou, quem precisou de alguma coisa. É por isso que eu falo que quando marca lá lá no grupo eu poder atender, ou coloca geral lá, se demorar alguém responder, aí marca lá, talvez eu saiba, enfim, aponte quem saiba. Olha, fulano sabe disso aqui, posso adicionar. Eu vou colocar o seu como administrador do grupo, tá? Obrigado. Parceria é para isso, não é, meu amigo? Obrigado. Não, imagina, não tem honra aqui não, velho. Aqui isso é um que o senhor me oferece muita coisa e eu quero compartilhar o que eu posso tornar a sua vida melhor e mais bonita, porque o senhor faz um trabalho excelente, né? Então, obrigado, Josimar, por participar meu, né? Nosso projeto Protocolo Bio. Boa noite para todos. Fique com Deus. E até a próxima. Até o próximo bate-papo. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos.
É isso. Muito obrigado mais uma vez. Peço a bênção, você me abençoa? Valeu. Fala assim, eu te abençoo. Eu não cortou, eu não escutei. Eu perguntei, você me abençoa, senhor Barreto? Ah, Deus te abençoe. Eu também te abençoo. Amém. Amém. Com Deus. Até a próxima, senhora. Foi ótimo todo mundo que participou. É assim, o pouco com Deus é muito. Até a E próxima, muito sem galera. ele.